o professor Paulo tem uma trajetória muito bonita de formação aqui na própria UFC, e que deu sequência no próprio nosso programa de pós-graduação de Ciências Médicas, e não somente obteve de forma bastante precoce o mestrado e o doutorado, como também ele cuidou de ter uma formação complementar em neurogenética, o que é uma coisa bastante importante para o estado do Ceará, no sentido de ampliar, vamos dizer assim, os horizontes da neurociência, uma vez que há casos muito importantes de leucodistrofia, de amiloidose, várias coisas que é interessante que tenha pessoas da própria neurologia atuantes nesse setor. Então, nisso é uma coisa muito alvissareira que a gente possa ter pessoas assim. E no caso, o Paulo, inclusive, este final de ano, né, supostamente, com o auxílio da FUNCAP, o Paulo vai ampliar ainda mais os horizontes dele, realizando um estágio no University College of London, onde vai poder, inclusive, enviar plasma para lá, para o pessoal fazer análise das alterações genéticas dos pacientes que são aqui atendidos, que é uma coisa muito importante, porque é possível haver a identificação de variantes que são típicas do próprio estado do Ceará. E isso, eventualmente, pode ser, inclusive, de interesse dos próprios ingleses, né? Em termos dessas condições neurogenéticas. Então, nesse sentido que nós ficamos muito felizes aqui com a pronta aceitação do professor Paulo nessa atividade de hoje. Eu só queria chamar a atenção, e estou, inclusive, deixando aqui uma mensagem aos que estão nos ouvindo, nessa tela aí, mensagens na chamada, de que, por gentileza, registrem a sua presença nessa atividade, de tal forma que a gente possa, com isso, depois captar e fundamentar a presença nessa aula do nosso seminário em tópicos de medicina e ciências médicas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Vocês estão vendo a minha tela bem aí? Sim. Então, muito obrigado, professor, pelas gentis palavras. Para mim é uma honra ser convidado a dar aula no PPG-CM, onde eu fiz a minha pós-graduação, com muito orgulho. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que aprendemos com grandes séries brasileiras de doenças neurogenéticas. Para quem não me conhece, eu sou neurologista, eu estou como coordenador do ambulatório de neurogenética aqui do nosso HU,
e eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Unicristos, e ainda atuo como colaborador do Ambulatório de Neurogenética da USP, tá? São as minhas principais ah, colocações para essa aula. O que nós vamos discutir nessa aula? Primeiro, nós vamos discutir o que são doenças neurogenéticas, depois, como o Brasil se encaixa no cenário internacional, depois, por que fazer séries de casos, e aí eu vou apresentar para vocês algumas grandes séries de casos, algumas que tiveram a minha participação, outras que não tiveram a minha participação, mas são muito importantes, e no final eu vou falar um pouquinho sobre os grupos de neurogenética que já existem no Brasil, e como a gente melhora o cenário de neurogenética do Ceará, do Nordeste e até do Brasil, tá? Então, a gente começa definindo o assunto da aula, o que são doenças neurogenéticas. A gente chama de doença neurogenética qualquer doença de origem genética que tem manifestação neurológica, e de forma interessante, metade ou um pouco mais da metade de todas as doenças genéticas têm manifestações neurológicas predominantes ou muito importantes. E esse ainda é um conceito em construção, porque se você for mais criterioso, quase todas as doenças genéticas vão ter algum componente neurológico. Hoje a gente chama de neurogenéticas as que têm um componente neurológico ou predominante ou tão importante quanto os outros componentes, tá? E qual é a prevalência? Se estima que uma a cada 1.000 a 2.000 pessoas, em torno de 0,1% da população, vão ter alguma doença neurogenética. Então a gente pensa em doença neurogenética como uma doença muito rara. Ela é rara, mas se a gente juntar todas as doenças neurogenéticas, se a gente imaginar que o Ceará, vamos colocar Fortaleza, que Fortaleza tem talvez perto de 3 milhões de habitantes, e a gente tem uma para cada 1.000, então a gente imagina talvez 3.000 pessoas convivendo com doença neurogenética em Fortaleza, que é um número bem expressivo. Só as doenças neuromusculares no Reino Unido tem estatística que seja em torno de 1 para 2.500, as ataxias em torno de 1 para 10.000 pessoas, enquanto que o conjunto das leucodistrofias, 1 para cada 7.500, apesar da gente estudar bem menos leucodistrofia do que ataxia, talvez seja até um pouco mais frequente, tá? E o Brasil? A gente está falando de doenças neurogenéticas no mundo. E no Brasil? O Brasil é um país continental que tem cerca de 212 milhões de pessoas, usando uma prevalência de 1 para 1.000, a gente estima 212 mil pacientes com doenças neurogenéticas no Brasil. E como o professor Armênio falou por cima, o Brasil é um dos países do mundo que tem um background genético mais variado e miscigenado, com influências europeias, ameríndias, africanas e até um componente importante de orientais. Então, é por isso que o Brasil é um filão que pesquisadores do mundo todo, da parte de genética, querem ter dados, porque o Brasil permite tanto encontrar variantes que talvez sejam mais frequentes no Brasil, quanto fazer o contrário, excluir que alguma variante que está sendo vista frequente uma doença na Europa, na verdade esteja sendo vista porque faz parte da composição do background genético europeu, e quando eu jogo essa variante no Brasil, eu vejo que no Brasil ela é bem frequente, então ela não deve ser patológica. Então, estudar populações de background genético variado ajuda a achar novas variantes e a avaliar a real patogenicidade de variantes já conhecidas, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos. Nós ainda temos no Brasil uma carência importante de dados epidemiológicos em doenças raras. Nós já temos um banco de dados genético brasileiro, que é o Abraon, mas ele ainda é muito pequeno comparado com o NOMAD, que é um banco genético internacional. E, além disso, o Abraon representa praticamente a população do Sudeste. Então, as populações do Nordeste e do Norte, que têm um background genético diferente, ainda são subrepresentadas no Brasil e no mundo. Mas por que a gente fala especificamente em séries de casos? Que é juntar um conjunto de casos com uma doença genética específica. Porque a gente está falando de doenças raras. Então, fazer estudo epidemiológico de doença genética, às vezes, é muito difícil. É mais fácil juntar os casos e daí ter uma ideia razoável da epidemiologia daquela condição. Séries de casos permitem uma melhor descrição fenotípica de uma doença que a gente conhece, às vezes, por 2, 3 casos. Quando a gente junta uma casuística maior, a gente entende melhor qual é o fenótipo verdadeiro daquela doença. E permite para a gente descrever variantes novas e tentar validar ou
não validar variantes já conhecidas. Talvez a parte mais importante da série de casos seja o que a gente chama de trial readiness, ou preparação para ensaios clínicos. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, mas muitas vezes o que começa com uma série de casos, a gente junta um número de casos importante, a gente aborda bem aqueles casos, faz uma boa descrição fenotípica e a gente fica pronto para que a gente consiga, ou com o apoio da indústria, ou com a instituição de fomento, fazer um ensaio clínico direcionado àquela condição ultra rara. Essa série de casos ajuda a estruturar centros de referência em doenças raras e podem orientar políticas públicas em doenças raras que vêm crescendo cada vez mais. Então, eu falei um monte de coisa abstrata, eu vou tentar contar uma história que dá para a gente caracterizar melhor o que a gente colocou até agora. A gente começou se debruçando sobre uma doença genética recessiva chamada xantomatose cerebrotendínea. A gente acompanhou 5 casos aqui no Ceará, e a gente juntou nessa publicação 38 pacientes do Brasil todo. Estudamos esses pacientes, escrevemos o fenótipo. Hoje eu acho que é a segunda maior série do mundo em xantomatose cerebrotendínea. Em paralelo com isso, nós publicamos uma revisão de fisiopatologia, diagnóstico e tratamento sobre xantomatose cerebrotendínea que acabou chamando muita atenção e, em seguida, nós fizemos parte com outros 2 centros do Brasil, com o Rio Grande do Sul e São Paulo, do primeiro estudo, ensaio clínico de uma droga, essa droga é chamada de ácido quenodesoxicólico, na xantomatose cerebrotendínea, que foi um estudo bem positivo, foi publicado nessa revista Genetics in Medicine, e aí, felizmente, em fevereiro de 2021, o FDA aprovou esse tratamento que a gente estudou em primeira mão, a metade dos casos foram aqui do Brasil. O FDA aprovou essa medicação modificadora de doença, droga órfã, a primeira para essa doença xantomatose cerebrotendínea, e que ainda está aguardando aprovação pela Anvisa. Mas isso mostra para a gente como o que começa com uma série de casos pode evoluir para o conhecimento maior de uma doença e, finalmente, para ensaios clínicos que permitem, às vezes, a aprovação de drogas para doenças até então intratáveis, tá? Mas a minha história começa um pouco antes, mais ou menos com o começo da história das grandes séries neurogenéticas no Brasil. Isso começa no sertão do Paraíba. É um vídeo breve que eu vou mostrar para vocês. Então, essa síndrome SPOA foi descrita na década de 2000. Na época eu estava fazendo neurogenética na USP, comecei a participar de caravanas que iam para o sertão para estudar doenças genéticas, e aí o mesmo grupo que descreveu depois descobriu o mecanismo molecular, que era uma alteração nessa cinesina, que é uma substância que transporta, faz o transporte dentro do neurônio de várias substâncias específicas. Então, isso motivou novas viagens para o sertão, em que a gente foi para o sertão do Rio Grande do Norte e do sertão da Paraíba, e acabou descrevendo condições novas que praticamente só existiam nessas regiões de alta consanguinidade. Então, a gente descreveu uma alteração intelectual relacionada a essa mutação do IBA1, e, em seguida, a gente descreveu uma outra síndrome genética com alteração intelectual e dismorfismos relacionada ao MED25, ambos com o meu amigo André Pessoa, que faz neurogenética da criança e que é um dos melhores neurogeneticistas do Brasil hoje, tá? E aqui é a nossa foto. Eu estava um pouquinho mais magro à época e sem barba, mas nessas idas para o sertão, onde a gente começou a descrever doenças genéticas ultra raras. Então, a partir disso, eu entrei no ambiente das grandes séries em neurogenéticas, e um dia um amigo meu disse que eu tinha mais séries do que a Netflix. Eu gostei da comparação, e aí eu trouxe para vocês as grandes séries neurogenéticas com a apresentação da Netflix. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre leucodistrofias. Leucodistrofias são doenças genéticas que acometem a substância branca do cérebro, que fazem a conexão entre os vários neurônios do cérebro. E até algum tempo atrás, até a década de 2000, se falava de leucodistrofia em criança, não se falava de leucodistrofia em adultos.
o professor David Lynch, da UCL, junto com o Anderson, que é meu colega, que trabalha muito comigo, começaram a descrever leukodistrofias do adulto e viram que os genes mais comuns no adulto não eram os genes mais comuns na criança. Então, esse gene aqui, EIF2B5, causa a doença da substância branca evanescente. AS2, NOT3 e CSF1R, juntos, esses genes, NOT3 é o gene do cadazil, esses genes causam as leukodistrofias mais comuns do adulto, que são bem diferentes da criança. Criança, você tem a doença de Krabbe, leucodistrofia metacromática, adrenoleucodistrofia, como algumas das mais comuns, que não são as mais comuns no adulto. Então, isso mostra a importância de estudar populações específicas, com doenças específicas, como isso muda muito o nosso conhecimento e a abordagem do paciente. Depois disso, o grupo do professor David Lynch começou a publicar abordagens práticas do diagnóstico de leukodistrofias, e tem esse artigo que é muito legal, que é uma abordagem radiológica das leukodistrofias, em que o professor Leandro e o Anderson trabalharam bastante, e que documentou alguns padrões mais comuns que ajudam a gente a pensar em qual leucodistrofia pelo padrão de imagem. Então, o interessante das leukodistrofias é que elas são muito de padrão de reconhecimento. Quando você tem experiência em leucodistrofia, você vê um exame de imagem e você já tem uma ideia de qual leucodistrofia é aquela. Só que a partir daí a gente começou a ver coisas estranhas. Então, a gente publicou esse paper agora em 2023, nesse suplemento da Brain, em que a gente viu um caso que não cabia em nenhum desses padrões, tá? Então, esse era o padrão do caso. Para quem não entende neurologia, eu vou explicar. A gente tinha essa imagem que a gente chama de restrição à difusão bilateral e simétrica no mesencéfalo e nos pedúnculos cerebelares, e a gente disse, opa, isso aqui a gente nunca viu na vida. Não está descrito nesse padrão, a gente nunca viu na vida, talvez seja coisa nova. E a gente acabou descrevendo essa série de casos dessa mutação desse canal de cloro, CRCN2, é um canal de cloro expresso no sistema nervoso central, que leva a um edema osmolar despolarização dependente. O que acontece? O canal de cloro é defeituoso, toda vez que eu tenho despolarização, entra muito íon, entra água por osmose, e esses íons e essa água não conseguem sair. Então, isso gera um edema em tratos longos, que causa essa restrição à difusão. E a gente continuou vendo coisas estranhas. Recentemente, a gente viu esse cérebro que parece um queijo suíço, tá? Esse padrão de cérebro cheio de pequenos furinhos já era descrito nessa doença relacionada ao gene NIT1. Mas a gente viu casos novos e a gente documentou que, além disso, essa doença forma esse sinal da cruz. Não sei se vocês estão vendo, parece uma cruz aqui no bulbo, tá? Que já foi descrito como hot bun cross sign, ou sinal do pãozinho em forma de cruz. Esse sinal era considerado típico da atrofia de múltiplos sistemas, mas a gente descreveu que ele também pode acontecer nessa leucodistrofia e pode ser uma pista importante. E aí, a gente tem participado de alguns grupos nacionais para juntar algumas leucodistrofias importantes, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa leucodistrofia relacionada ao gene CSF1R. Por quê? Porque essa é uma leucodistrofia que tem tratamento. A gente pensa em doença genética, pensa em doença que não tem tratamento, mas essa tem tratamento, e foi capa da última Movement Disorders, um paper que o nosso grupo participou, em que foi descrito transplante de medula óssea para o tratamento dessa leucodistrofia relacionada ao CSF1R. E aí esse artigo recente estudou 19 pacientes, sendo 3 do Brasil. Vejam que é uma leucodistrofia do adulto, média de idade de 39 anos, mas podendo aparecer aos 71 anos, e que dos 19 pacientes, em torno de um terço, 7 pacientes, não tinham história familiar, eram mutações de novo. Então, lembrando que, às vezes, mesmo sem história familiar, pelo padrão de doença de substância branca, a gente pode pensar em leucodistrofia. E, de forma interessante, esse artigo ele é mundial, tinha 19 pacientes, você vê que esse artigo literalmente colocou o Brasil no mapa do CSF1R. Nós estamos agora participando de uma iniciativa nacional, e só no Brasil nós levantamos já 23 casos, tá? Isso talvez cresça um pouquinho mais, então nós levantamos mais casos do que esse artigo mundial tinha levantado no mundo todo. Outra doença que a gente estuda bastante são as ataxias, e aqui eu queria começar por esse artigo que o professor Pedro Braga, do nosso grupo, participou, que foi o maior estudo multicêntrico da
da América Latina em ataxias recessivas, levantou 1.338 pacientes e mostrou que a ataxia recessiva mais comum é a ataxia de Friedreich, está com 57%. E o que a gente fez em seguida, a gente reproduziu esse artigo aqui no Ceará, e aqui no Ceará a gente achou de novo, em primeiro lugar, a ataxia de Friedreich com 12 casos. Hoje a gente já está com 16 casos aqui no Ceará, e o que a gente está fazendo agora é uma iniciativa de levantar esses casos do Nordeste. A ataxia de Friedreich no Nordeste, nós estamos em torno de 40 casos no Nordeste. A gente viu também aqui no Ceará que o segundo lugar era a ataxia telangiectasia, que é uma ataxia tida como rara. E a gente resolveu estudar a ataxia telangiectasia com ultrassom. O Edvan, que é aluno de doutorado do Pedro Braga e que eu tenho o prazer de co-orientar, conduziu esse estudo junto com a gente, e a gente viu biomarcadores de ultrassom nessa condição que é a ataxia telangiectasia, em formas que a gente chama de formas variantes, que são as formas de início tardio. Aqui a gente mostra o nervo atrofiado, e aqui a gente mostra o tamanho do nervo nos pacientes, comparando com a referência. Vocês veem que aqui, em média, o nervo é pelo menos 3 vezes menor do que o que tinha como referência. No último congresso da Movement Disorders, que a gente teve no Havaí, eu conversei com um colega que está desenvolvendo um ensaio clínico para variantes sintrônicas profundas na ataxia telangiectasia, e a gente já saiu com a proposta de talvez incluir pacientes nossos, nesse ensaio clínico, porque alguns dos nossos pacientes tinham variantes sintrônicas profundas. Mais uma vez mostrando como esse caminho de série de casos para estudos mais refinados naqueles pacientes, para ensaio clínico, é um caminho muito interessante, tá? E aí, falar um pouquinho sobre a ataxia de Friedreich. Esse estudo do grupo do professor Marcondes calculou a prevalência da ataxia de Friedreich em São Paulo, em torno, isso aqui é no sul do Brasil, de 0,2 para 100 mil, em São Paulo, em torno de 0,9 para 100 mil. A gente está tentando reproduzir esse estudo agora no Nordeste, tá? Acredito que a prevalência vai dar parecida. Importante falar de ataxia de Friedreich, porque a primeira ataxia hereditária a ter um tratamento modificador de doença aprovado pelo FDA e pela Anvisa, e isso aumenta ainda o nosso interesse, o interesse global, em procurar pacientes com essa doença, porque hoje é uma doença tratável e que talvez sirva de paradigma para o tratamento de outras ataxias, com uma melhora de prognóstico para esses pacientes. Outra doença que a gente estudou bastante foi a lipofucinose seróide neuronal, que é a doença neurodegenerativa mais comum da infância, é uma doença de depósito e que tem vários subtipos, geralmente cursam com ataxia, epilepsia mioclônica e degeneração neurológica progressiva. Esse artigo publicado no JNNP juntou essa forma bem rara de CLN5 e dessa vez nós juntamos casos na América Latina. Vejam o protagonismo do Brasil na América Latina, com 13 casos, contra 3 da Argentina e 1 do Chile. Nós vimos uma média de idade bem mais alta do que normalmente é descrito nas lipofucinoses, com 7 anos, e nós achamos uma variante com efeito fundador na América Latina, tá? E, além disso, nós descrevemos um caso de início extremamente tardio, aos 40 anos, mostrando que, mesmo em adultos, essas condições, como lipofucinose seróide, devem ser pesquisadas. Em seguida, nós estudamos outra lipofucinose seróide, que foi a 11. De novo, nós tivemos 13 casos no Brasil e 1 caso na Colômbia, e a marca dessa lipofucinose que nós descrevemos é que ela é uma lipofucinose de evolução muito lenta, de progressão muito lenta. Tem outra coisa muito interessante dessa lipofucinose, que ela é uma doença alélica com uma forma de demência frontotemporal relacionada ao gene GRN. Quer dizer, nós temos variantes, a mesma variante, quando em forma bialélica, quer dizer, acometendo ambos os alélicos, causa CLN11, quando em forma monoalélica, pode causar demência frontotemporal. Isso é tão importante porque pacientes que têm CLN11, os familiares têm um risco aumentado de demência frontotemporal, e isso precisa constar no aconselhamento genético. Além disso, depois da publicação desse artigo, vários pesquisadores vieram nos procurar para buscar pessoas com DFT relacionado ao gene GRN, que já existem ensaios clínicos de tratamento através dos casos índice de CLN11. Então, isso possibilitou vários trabalhos multicêntricos a partir
dessa descrição da série de casos também. Esclerose lateral amiotrófica é outra doença que também tem sido bastante estudada, e esse estudo muito interessante do grupo professor Marcondes, envolvendo vários grupos de neurogenética no Brasil, descreveu a epidemiologia da ELA familiar no Brasil e mostrou que no Brasil o gene mais comum foi esse gene VAPB, que não é tão comum no resto do mundo, correspondendo a 30% dos casos. Mais interessante ainda, esse gene VAPB foi descrito por um grupo coordenado pela professora Maiana Zades, do genoma da USP, tá? Então, como a forma de ELA familiar tipo 8, produção totalmente brasileira. E outra coisa interessante na ELA foi essa proteinopatia multissistêmica que o grupo do professor Marcondes e da professora Ana Marli descreveu, relacionada ao gene ANXA11, em que eu tenho, ao mesmo tempo, ELA, demência frontotemporal, e uma miopatia vacuolar, lembrando a IBM, que é a miopatia por copos de inclusão, tá? E ele demonstrou que isso é uma proteína que se acumula em vários sistemas e que isso causa todas essas doenças ao longo do corpo. Depois dessa descrição, várias outras proteinopatias multissistêmicas têm sido descritas, e quando eu descrevo uma proteinopatia, isso me ajuda a entender o tratamento, porque eu sei qual é a proteína que está sendo depositada, e provavelmente, se eu mexer na via daquela proteína, eu tenho mais facilidade de desenvolver um tratamento específico, tá? Outra doença que a gente tem estudado bastante é a atrofia muscular espinhal. Ela é uma doença relativamente comum, e ela é a doença letal da infância mais comum. Então, várias séries nacionais já foram descritas. Essa série coordenada pelo Dr. Rodrigo foi bem interessante, porque ele juntou 450 pacientes no Brasil e mostrou que 40% desses pacientes tinham uma forma tardia de AME, tá? E em torno de 50% desses pacientes eram adultos. Então, a AME se estudou muito tempo como uma doença de criança. Hoje, a gente sabe que ela é uma doença de criança e adultos. A forma do adulto ainda é subdiagnosticada, mas vem sendo cada vez mais estudada. De novo, mais uma vez, para que grandes séries servem? Para, entre outras coisas, descrever fenótipo e encontrar variantes mais comuns na nossa população, nesse caso, determinando um fenótipo mais brando, tá? Então, isso é outra função importante das grandes séries de casos. Neuropatias hereditárias são outras condições bem interessantes. A gente traz um estudo do professor Oswaldo, do Rio de Janeiro, que demonstrou, numa casuística brasileira, dados bem parecidos com os dados globais. Na doença de Charcot, o gene mais comum foi o PMP22, seguido pelo GJB1 e pelo gene da mitofusina. Isso é o que a gente vê nas séries mundiais, mas a gente mostrou que a nossa casuística nacional é semelhante. Outro ponto forte desse estudo foi ter tido a parceria do Sara Kubitschek, que é um hospital muito importante, que tem ajudado bastante a gente, tanto em reabilitação, quanto em diagnóstico genético, porque o Sara tem acesso a vários testes genéticos e tem uma equipe de neurologistas e de geneticistas muito, muito boas. Então, eu trago esse estudo aqui, até para dizer que parcerias com o Sara são um caminho muito bom para a investigação de doenças genéticas no Brasil como um todo, tá? E miopatias, nós temos um estudo muito interessante, coordenado pelo professor Jonas, com quem a gente colabora bastante, que viu 370 pacientes com essas distrofias de cintura, mas eu vou mostrar para vocês um slide aqui, que é o que eu quero focar. 194 pacientes do Sudeste, 29 pacientes do Sul, 41 do Centro-Oeste, apenas 17 do Nordeste, apenas 7 do Norte, tá? Então, com certeza, os achados globais dessa casuística foram enviesados para o Sul e Sudeste. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que no Sul, 52% dos casos são esse rosinha da LGMD2B, enquanto que no Nordeste, 35% dos casos são a azulzinha LGMD2A. No global, elas foram quase iguais, mas se eu aumentar a casuística do Nordeste para corresponder à proporção populacional, é muito provável que eu aumente a proporção nacional da LGMD2A, que é a mais comum no mundo, tá? Então, isso ressalta a importância da gente ter representatividade
no Norte e no Nordeste nas casuísticas nacionais. E aí essa condição Lama-2, a Clara pesquisa bastante, a pesquisadora da USP de São Paulo, mas é uma condição que parece ser mais frequente no Nordeste. Então, nós estamos com algumas publicações em preparo com essa condição no Nordeste, e no Nordeste nós estamos vendo um cluster em adultos de Lama-2, tá? E Lama-2 é muito interessante porque une duas condições que eu gosto muito de trabalhar. É uma miopatia que dá doença de substância branca, que eu estou mostrando aqui, semelhante à leucodistrofia. Então, o diagnóstico fica fácil. Aqui no Nordeste, eu vi uma miopatia com imagem de leucodistrofia, é quase certo que isso seja Lama-2, tá? É uma pista diagnóstica para quem estiver atendendo esses pacientes. E ainda é uma miopatia que cursa com epilepsia e malformação cortical. Nós estamos perto de finalizar. Eu gosto de falar um pouquinho que os grupos de neurogenética já estão bem consolidados no Sul-Sudeste. Então, nós temos grupos grandes na USP de São Paulo, com o professor Fernando Koch, que foi onde a gente ainda participa, na parte de neurogenética, e o professor Edmar Zanotelli na parte de neuromuscular. Na Unifesp, nós temos professores Bassottini e Pedroso na neurogenética. Na neuromuscular, nós temos o professor Acari, com o SGOB e o Boca, que trabalham na parte de neurogenética. USP de Ribeirão Preto, o professor Wilson Marques e o professor Tomazelli, que é um cara fantástico também. E na Unicamp, o grande cearense, Marcondes, que talvez seja um dos maiores neurocientistas do Brasil e que tem um trabalho muito bonito na parte de neurogenética. No Rio Grande do Sul, a professora Laura Jardim, com ataxias. E na parte de neuromuscular e paraplegia espástica, o professor Jonas. O professor Hélio Teve, em Curitiba. A Sara Camargo, em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, várias pessoas, a Alexandra Pruffer, a Flávia Nardes, o Oswaldo Nascimento e a Márcia Waddington. Em Brasília, nós temos a minha amiga Ingrid Faber, a Denise Bonfim, o Hélio Vanderlinde, em Goiás, e a Paula Diniz, em Mato Grosso. Só que, em contrapartida, nós ainda temos uma carência muito grande de estudos no Norte e no Nordeste, apesar de termos profissionais muito bons e muito respeitados, nós ainda estamos brigando para ter um papel mais ativo nas grandes séries nacionais e internacionais de neurogenética. Nós temos aqui no Ceará o professor André Pessoa, que foi a primeira pessoa que começou a estudar neurogenética aqui no Ceará e que hoje tem talvez uma das maiores casuísticas do Brasil na grande maioria das doenças neurogenéticas. Aqui na UFC o professor Pedro Braga faz um trabalho muito bonito em ataxias há muito tempo e em outras condições neurogenéticas, e o professor Francisco Gondim, que estuda principalmente ela e CMT. No HGF, o Cleonísio com a parte neuromuscular, e a Débora Rangel e a Paula com o restante das doenças neurogenéticas. O Clécio e o Mário Emílio fazem um trabalho muito bom no Rio Grande do Norte. Nós temos a Elis no Maranhão, Denise Cury e Antônio Coimbra no Piauí. Na Bahia, meu amigo Anderson Paiva, que é o maior especialista em leucodistrofia do Brasil, que tem uma parceria grande com a Universidade de Londres, e várias outras pessoas que não preciso citar nome um por um. No Amazonas tem o Marcos Vinícius Della Coleta, que é muito bom, o Bruno Lopes e a Antonete no Pará. E aí, depois de tudo isso que eu falei que nós temos várias grandes séries no Brasil, que essas séries são importantes para caracterizar a nossa população, as nossas variantes, o nosso fenótipo, e para preparar os nossos pacientes para ensaios clínicos, e que, apesar disso, o Nordeste, principalmente também o Norte, ainda são subrepresentados. Então, como é que a gente faz com que essas séries sejam mais representativas da população brasileira como um todo? Resumindo, nós olhamos para esse mapa e tentamos incluir mais os centros de neurogenética do Nordeste e do Norte, tá? Essa aula eu apresentei de forma parecida no Congresso de Neurogenética, e desde que eu a apresentei lá, acredito que nós temos sido mais incluídos, porque nós temos que levar esse problema para as instâncias que podem ajudar a resolver, e acho que a gente tem sido feliz em propagar que o Nordeste tem condições de receber ensaios clínicos e de participar dessas grandes séries neurogenéticas. Uma coisa que a gente tem usado muito, que é uma pista para os pesquisadores que estão na fase mais inicial da carreira, é o Gene Matcher. O Gene Matcher é um site criado também por uma nordestina, como quase tudo que é bom nesse país, que chama Nara Sobreira, e que possibilita a conexão entre pesquisadores que trabalham com o mesmo gene ou variante. Como é que ele funciona? Você vai no site, você coloca o gene que você está trabalhando, a variante, o fenótipo,
e aquilo você faz uma submissão para o site, que fica aberta para qualquer pesquisador do mundo ver. Se o pesquisador vir a sua submissão e der match, eu fico brincando que é o Tinder do pesquisador. Se a minha mulher estiver vendo, eu nunca entrei no Tinder, tá? Mas meus alunos falam que existe esse negócio de Tinder. É o Tinder do pesquisador, deu um match entre as duas pesquisas, os pesquisadores trocam e-mails pessoais. Quer dizer, isso não fica... O que você pesquisou não fica aberto para todo mundo ir lá e roubar a sua pesquisa. O pesquisador entra em contato com você por e-mail pessoal e, dessa forma, fomenta parcerias internacionais, como a gente fez, e aí o aniversário foi ano passado, do Jim Matcher, né, dar os parabéns, inclusive para a Nara Sobreira, como a gente fez recentemente naquela publicação que eu falei para vocês, do NIT 1, que apareceu um colega do Catar e uma colega da França, a gente incluiu no paper, e a gente está submetendo agora esse paper junto com esses colegas que a gente deu match pelo Jim Matcher, tá? E aí, talvez a coisa mais importante dessa aula seja todo pesquisador procurar iniciativas multicêntricas, nacionais e internacionais. Hoje a gente participa de várias, eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês que talvez sejam de interesse, tá? Acho que uma das maiores é essa rede IEXON, que é uma rede que inicialmente é uma rede brasileira, coordenada pelo professor Jonas Salt, do Rio Grande do Sul. Aqui no Ceará eu estou como pesquisador principal, como PI, e ela estuda as paraplegias hereditárias. Nós estamos já com um número de casos muito grande, nós vamos levar isso para o Congresso Cearense, que vai ser agora nessa sexta e sábado, e quem tiver qualquer caso com paraplegia espástica pode nos procurar, será um prazer imenso incluí-los, tá? Nós estamos participando de uma rede de distrofias musculares do Nordeste, nós estamos coordenando um grupo de ataxias do Nordeste, nós estamos participando de um projeto de neurofilamento em doenças neurológicas, neurodegenerativas, com parceria da Fiocruz, que é coordenado pelo professor Fábio Miyajima, e que eu estou como PI da parte clínica, mas envolve vários centros, o HGF, estamos tentando envolver Sobral, nós participamos dessa rede Fiocruz Inova Genomas, onde nós vamos conseguir fazer sequenciamento de genoma para vários pacientes no Brasil inteiro, e nós estamos participando de um projeto com o professor Armênio falou, com a University College London, de leucodistrofias, tentando juntar as leucodistrofias do Brasil para chegar a diagnósticos junto com o pessoal da UCL e talvez a partir daí, quem sabe, participar de ensaios clínicos. E nós estamos começando nesse Project Mine, que é um projeto do King's College, também lá da Inglaterra, com variantes em ELA genética, tá? Então, para finalizar aqui a aula, eu espero não ter estourado muito meu tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que aprendemos. No caso, eu estou falando como político, né, que fala no plural, o que eu aprendi com séries e que talvez sirva de alguma coisa para vocês. Primeira coisa que eu aprendi, hoje não se faz ciência sozinho. Acho que nunca se fez, mas cada vez mais se faz ciência com colaboração multiprofissional dentro do nosso centro e multicêntrica, envolvendo o maior N de pacientes possíveis, principalmente em doença rara. Porque eu não faço pesquisa com 4 pacientes de xantomatose cerebrotendínea que eu acompanho aqui, mas juntando 60 no Brasil, agora a gente está juntando a casuística da América Latina, talvez 100 e poucos pacientes, eu consigo publicar uma pesquisa de impacto e, com isso, causar impacto na vida dos pacientes. As grandes séries ajudam a conhecer a epidemiologia, tanto a epidemiologia global das doenças, como são doenças ultra raras, como a epidemiologia local na América Latina, no Brasil, no Nordeste e no Ceará. Elas ajudam a melhorar a nossa descrição fenotípica e fazer correlação genótipo-fenótipo. Qual a importância de melhor descrição fenotípica? Ajudar no diagnóstico. Então, se eu digo que xantomatose cerebrotendínea frequentemente se manifesta como paraplegia espástica, algum de vocês que vai para o interior e pega uma paraplegia espástica e vê que tem um tendão de Aquiles espessado, já dá o diagnóstico de cara, isso é xantomatose cerebrotendínea. Então, descrever fenótipo ajuda no diagnóstico e ajuda na condição dos pacientes. Pesquisar variantes em populações subrepresentadas, como é o Brasil e mais ainda o Nordeste e o Ceará, ajuda tanto a encontrar variante nova, como a descartar a variante que já foi publicada, mas a gente vê que, na verdade, aquela variante não se correlaciona com a doença, e sim é um marcador de ancestralidade da população europeia que não se sustenta
quando a gente amplia para uma população de um background genético mais distinto. Talvez o mais importante, eu mostrei alguns exemplos para vocês, trial readiness. Nós temos aqui uma unidade de pesquisa clínica super desenvolvida, nas quais eu, professor Pedro, professor Manuel, já coordenamos e continuamos coordenando ensaios clínicos, que hoje são a maior forma da nossa medicina evoluir, da gente oferecer tratamentos adequados para os nossos pacientes. Então, eu conduzo série de casos, eu junto pacientes com doenças raras, eu estudo esses pacientes em profundidade, e daí eu preparo a minha casuística para participar de ensaios clínicos. E não menos importante, divulgar conhecimento no âmbito local, nacional e internacional. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por terem me assistido até agora. Eu queria agradecer algumas pessoas que foram fundamentais para a construção dessa aula e para a minha construção científica até agora. O Pedro Lucas Grangeiro, já vou colocar o doutor agora, porque ele está se formando agora, está fazendo prova de residência, ajudou muito a confeccionar essa aula e na maior parte desses artigos. O doutor Edvan, que é nosso aluno, eu chamo de nosso aluno, viu, Pedro? Com todo respeito ao professor Pedro Braga, que é o orientador oficial, eu sou o co-orientador, mas eu já vejo o Edvan como nosso aluno, a gente tem distribuído isso muito bem. Ao professor Pedro Braga Neto, que foi, eu digo que ainda é meu orientador na vida e na ciência, graças a ele eu cheguei onde eu estou aqui hoje, e assim, espero continuar sempre acompanhando ele, podendo chamar ele de meu orientador. Ao André Pessoa, que é um amigo de longuíssima data, em que a gente começou lá na Expoan, na neurogenética, e continua trabalhando junto até hoje. O professor Anderson Paiva também foi meu colega no começo do ambulatório de neurogenética da USP, nós estávamos juntos, e professor Jonas Salti, professor Pedroso, professor Marconde, sempre me ajudaram ao longo da carreira, nós temos vários estudos em comum, e o meu pai científico, que eu gosto de falar, que foi o professor Fernando Koch, que foi quem me estimulou a fazer neurogenética, a gostar de ciência e a gostar de publicar. Pessoal, e principalmente, obrigado ao professor Armênio que me convidou para falar aqui hoje, e obrigado mais ainda a todos vocês que me aguentaram até agora, 1h da manhã. Muito obrigado, pessoal. Agradecer ao professor Paulo Nóbrega pela brilhante apresentação e, obviamente, agora nós estamos abrindo a apresentação para a discussão das pessoas que estão nos assistindo. Sintam-se à vontade aí. Olá, sou o Renan, tenho que falar do professor Paulo, né, meu médico, e agora meu colega professor do departamento. Foi excelente, professor, assim, eu trabalho como clínico ainda, não sou nefro, e você já abriu várias anteninhas em pacientes que eu peguei, talvez subdiagnostiquei, pelo menos fazer exame neurológico e pedir um parecer de um colega, eu tô ali com a Gabi o tempo todo, que trabalha com você. E essa aula, eu acho que a ideia talvez seja essa para a equipe multidisciplinar, pensar, né? Eu acho que, na verdade, doença genética, até minha doença mesmo, que o senhor conhece, é muito subdiagnosticada, né? Então, a gente tem que divulgar cada vez mais, para a gente não deixar o diagnóstico passar e melhorar a mortalidade dos pacientes, né? E sua apresentação foi muito boa. Não tinha lhe conhecido ainda como professor, só como meu médico. E adorei a estética dos slides, a oratória. Fez a gente ficar concentrado toda hora. Parabéns. Obrigado, professor Armênio, também por permitir participar da disciplina. Muito obrigado, professor Renan. É uma honra ver você aqui com a sua história de superação, e você estar aqui com a gente é uma honra imensa. Fico muito honrado com suas palavras. Muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, não estou conseguindo ver o chat. Pessoalmente, se tiver alguma pergunta no chat, se o senhor quiser ler para mim, eu respondo também.
Paulo, eu estou tendo esse cuidado de Tá certo. dar todo o material e utilizar como uma lista de presença. Mas até agora não colocaram nada aí, não. Só o agradecimento em relação à sua aula. Perfeito. Segue o meu e-mail, o meu contato aí, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser participar de algum trabalho, eu estou bem à disposição. E esse código que tem aí tem as referências utilizadas na aula, se vocês tiverem interesse, podem escanear também. Eu tenho uma pergunta. Eu sou Larissa, cardiologista na fase messejana, e assim, quando a gente desconfia de alguma alteração, tem até umas associações, né, com cardiomiopatia, qual seria o caminho das pedras, assim, que a gente poderia seguir, já que aqui, né, em outro hospital que não tenha referência de neurologia, como é que a gente conseguiria Perfeito, esse Larissa. encaminhamento? Obrigado pela pergunta, Larissa. Excelente pergunta. Nós estamos começando um estudo em breve com cardiomiopatia e ataxia de Friedreich, que a cardiomiopatia é a principal causa de morte na ataxia de Friedreich. Eles têm uma sobrevida média abaixo de 40 anos e morrem de cardiopatia hipertrófica. Então, como é que eu posso dizer assim, essa interface entre a neurogenética e a cardiologia é muito importante, tá? O que eu sugiro? Diante de qualquer cardiomiopatia de natureza não definida, vale a pena, no mínimo, encaminhar para um geneticista, tá? Porque muitas causas são de origem genética e, às vezes, tem até tratamento específico. Doença de Fabry, por exemplo, a Duchenne Becker, que, às vezes, o quadro no Becker muscular pode não ser tão importante, várias outras distrofias musculares, e tem muita interface com a neuro especificamente. Então, você pega uma cardiomiopatia e o paciente tem qualquer sintoma neurológico, mesmo que sutil, tem uma escoliose, tem um desequilíbrio, tem uma fraqueza, você pode pegar esse meu número que está aí, me mandar uma mensagem que eu dou um jeito de atender o paciente por aqui, tá? Eu acho que, não sei se responde a tua pergunta, mas investigue qualquer cardiopatia sem origem muito bem definida ou com qualquer sintoma neurológico, acho que precisa ser investigada por um geneticista ou neurogeneticista. Certo, então, no caso, no Hospital das Clínicas mesmo, que vocês estão... Eu não, desconheço que tem alguém messejando que faça essa parte. Existe a genética aqui do Hospital das Clínicas, que é o Dr. Carlos e o Dr. Wallace, que são ótimos. Se tiver qualquer coisa neurológica, você pode encaminhar para mim e pode entrar em contato comigo, pessoal, que eu tento encaixar o paciente. Obrigada. Tá bom? Chamar agora a Thaís, que levantou a mão. Bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar a aula, né? Excelente. É uma temática que eu gosto muito. Eu trabalho com alguns pacientes com crianças com condições raras, condições crônicas complexas de saúde, né? E a minha dúvida, na verdade, é uma dúvida um pouco mais geral. Nem sei se o senhor vai saber me dar um direcionamento, mas vamos tentar. O que é que a gente ainda percebe muito? Hoje em dia aumentou muito a facilitação do acesso ao diagnóstico de doenças neurogenéticas, doenças raras como um todo, né? Porém, eu vejo muita questão do engajamento das políticas públicas voltado, por exemplo, para ambulatórios de genética, para acompanhamento do desenvolvimento geral dessas crianças, mas a grande dificuldade que eu percebo na minha prática no dia a dia são focos, por exemplo, de ambulatórios multiprofissionais, que esses pacientes tenham acesso ao tratamento pelo SUS. Eu vivencio isso, a gente tem paciente que às vezes faz plano de saúde para tentar alinhar com nossa equipe, porque busca um tratamento, por exemplo, fibrose cística, não tem para onde referenciar o atendimento diário dentro do SUS, né? E por aí vai. E principalmente da parte respiratória / ventilatória. Eu acho que é algo assim que ainda falta muito. Eu não sei se tem algo andando sobre isso, se o senhor tem alguma coisa a pontuar. Eu acho que a sua colocação foi perfeita. Isso é uma coisa que eu assino embaixo as suas palavras. A gente tem brigado muito por reabilitação. A gente consegue muita coisa por favor, sabe? Então, assim, eu tenho uma parceria muito boa com a professora Renata Jucá, da fisioterapia, e a gente tem conseguido alguns casos que o pessoal da fisioterapia da faculdade avalie. Isso não é o correto, assim, do ponto de vista institucional.
E a gente tem brigado com a superintendência do hospital, todo encontro que tem, pedindo mais equipe multi no ambulatório. Porque a gente sabe, apesar de tudo que eu falei, a gente gosta de falar do que tem tratamento modificador de doença, né? Mas a maioria não tem, né, Thaís? A maioria a gente sabe que o único tratamento, eu disse isso para uns 3 pacientes hoje, o único tratamento é reabilitação. E funciona. E muda a progressão da doença, e melhora a qualidade de vida, e melhora a funcionalidade. Então, para boa parte das doenças que eu apresentei até agora na aula, o único tratamento é reabilitação. A gente teve, talvez esse ano, na Secretaria de Saúde, falando sobre doença rara, e mais uma vez a gente colocou essa questão que você coloca, do acesso ao atendimento multiprofissional, particularmente as especialidades que lidam com reabilitação. Então, a gente tem utilizado o SARA às vezes, mas o SARA não atende todas as condições. O SARA é muito bom, mas a demanda é muito grande. Então, eu acho que você, todo mundo que está assistindo essa aula, tem que brigar por políticas públicas para melhorar o acesso dos pacientes à equipe multiprofissional, principalmente no que tange a reabilitação. E aí eu incluo físio, fono, TO, educador físico, psicólogo e infinitos, etc., para não ser injusto com alguém. Qual é que é a sua especialidade, Thais? Eu atuo em respiratória pediátrica. Tá me ouvindo? Oi? Ouvi. Tá conseguindo ouvir? Respiratória pediátrica, excelente. Ouvi. Muito bom. Isso. Muito bom. A parte E aí respiratória eu trabalho muito com esse perfil de pacientes crônicos complexos, que até, por exemplo, coisas que são meio difíceis que ninguém olha. Vamos supor, existe uma população que é uma doença neurológica, né? Claro que não tem, nem sempre aí vai ter uma causa específica genética de doença rara, mas é uma condição neurológica que requer atenção e é um grupo que eu vejo muito. As mães se fecham muito entre si, porque é um grupo meio que ali isolado, porque não é tão comum, mas que vai chegando à fase ali da infância maior, da adolescência, esses meninos vão se internando, vão fazendo cirurgia de coluna, por exemplo, sai da cirurgia de coluna dependente de uma ventilação não invasiva, porque o acompanhamento fisioterapêutico era simplesmente a visão da desobstrução brônquica. Não faz um fortalecimento. Tem microcefalia. A gente está acompanhando um caso agora mesmo de um microcefálico 9 anos, e ele estava com uma cifroescoliose muito importante, que é comum nesses pacientes, né? E que ele fez uma cirurgia, uma artrodese de coluna total, né? E pós-cirúrgico, ele evoluiu com complicações codependentes de ventilação não invasiva. E a mãe muito preocupada, porque previamente ele fazia fisioterapia, então por que ele está na ventilação? Só que um componente de fraqueza muscular gigantesco. E aí a gente está falando de uma família que tem acesso, condição financeira, informação e que pode ir buscar a melhoria. E quem nem sequer tem essa condição, né? Então, assim, são muitos contextos, são muitas camadas, né? Pacientes com AMI tipo 1, que agudizam e vão parar no hospital. E aí é que vem entender que precisa de uma ventilação, sabe? E aí, o grupo da micro, eu digo porque eu vejo muito isso, eu não sei se o senhor está entendendo e concorda, mas que, tipo assim, a microcefalia, ela foi muito falada no ZICAV, né, mas existe a microcefalia pura, a neuropatia de fato, né, que fica aí, muitas vezes até a esclarecer dentro da micro, e que são mães que você também não vê com tanta, digamos assim, você não vê tanto na mídia, não se fala tanto como sobre outras condições. Então, é uma vertente gigantesca. E assim, eu trabalho muito com isso, né? Eu trabalho, às vezes, até indo estudar de forma particular esses pacientes, para que estudem de forma segura, não compliquem, enfim. São muitas camadas. Perfeito. Você coloca algumas coisas importantes, né? O que existe existem várias brigas por tratamento, por acesso, mas essas brigas ainda estão muito separadas, né? Então, normalmente, as associações de pacientes de uma condição brigam por aquela condição. Acho que isso está devagarzinho caminhando para se ter associações de doenças raras, encontros de doenças raras. Estou falando de doença rara ainda, né? Mas pelo menos já é mais
sistêmico, menos focado numa doença só, né? Mas é claro que a gente tem que brigar por política pública para todos, assim. Tem algumas doenças que chamam a atenção da mídia, a gente consegue política pública para aquela, mas e o resto, né? Assim, então eu acho que você tem toda a razão. Aqui no HU a gente tem a felicidade de ter o professor Marcelo Alcântara na parte da pneumo, a equipe dele que é muito boa, então sempre que a gente pode, a gente pede a ajuda deles, eles acompanham em conjunto com a gente, e é muito bom, mas a gente sabe que tanto o HU como o HGF e o SEIB são ilhas de excelência, né? Eles ainda não representam o cuidado direcionado à maior parte da população cearense. Então eu acho que a gente tem sim esse papel político e social de brigar por políticas públicas para doença rara, para doença neurológica e para todas as doenças, no final das contas. Eu concordo com você. Com certeza, professor. E assim, inclusive eu sou orientanda do professor Marcelo. O Você meu está doutorado muito bem é com orientada. ele, no projeto Elminho, né? Então, assim, já tenho essa, digamos assim, a doutora Priscila Studer, que no nome da pediatria, pneumopediatria, que traz perfil de pacientes, né? Como o meu trabalho é pediatria. Betina, o laboratório inteiro. O professor Marcelo, acho que ele é uma das grandes referências de que ajuda muito esse perfil de paciente aqui, né? Ave Maria, maravilhoso. E, assim, a minha colocação era mais no sentido, obviamente, também, claro, de forma global, mas puxando para a minha atuação, por saber que a fisioterapia muda totalmente o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes, né? E que me angustia, inclusive como mãe atípica, graças a Deus, não no contexto neurogenético, contexto mesmo transtorno global por ter um filho autista, não verbal, mas que me angustia até além do lado profissional como mãe, ver isso, né? Eles buscarem o tratamento diário, ter centros de referência como o próprio SEB, mas que lá mesmo não tem como o paciente ir todo dia, por exemplo, receber a fisioterapia dele, né? Então, assim, são questões que eu acho que a gente ainda, graças a Deus, a luta está aumentando, né? A visibilidade também, mas temos aí muito trabalho ainda pela frente, né? Por essa população no geral. Perfeito, concordo 100% e desejo força para você e continue lutando, porque eu sei como é, eu não sei, eu vejo como é difícil ser mãe atípica vendo as mães dos pacientes que a gente acompanha. Não é fácil, mas com certeza você dá o seu melhor. Parabéns pelas colocações e pelo trabalho que você faz com seu filho. Parabéns. Obrigada. Pessoal, só falando uma coisinha aqui, que só divulgar mesmo o que existe. Eu sei que a situação é muito difícil, principalmente ambulatorial. O Paulo sabe disso, o professor Paulo. A minha doença mesmo, assim, eu não consigo um tratamento convênio. A doença neurológica rara, pouco estudada, não tem um estudo randomizado, é tudo baseado em caso clínico. E eu nem no convênio consigo muita coisa. Fiz neurologia individual, nunca consegui. Judicializei agora, recente. Muita coisa é difícil até pela ANS mesmo, nega ANS, não sei, enfim. Assim, para divulgar e quando vocês tiverem perfil de paciente, eu não sou gestor, tá? Não posso divulgar como gestor. Eu sou um puro médico CLT, diarista, do Valdemar de Alcântara. Lá tem uma UCE excelente, com marcadores de excelência. Foi o hospital em segurança do paciente, segundo melhor do Brasil na acreditação da ONA. E tem um CE pediátrico e adulto. Então, no caso desses pacientes que já tiveram o diagnóstico, lá não investiga. Não tem serviço de neurologia. Lá tem físios de reabilitação, desmame traqueóstomo, desmame de ventilação, de sonda. Então, pacientes nesse perfil que complicam, e já tem o diagnóstico neurológico e o parecer da neuro, vale a pena pela rede de regulação tentar, né? Eu estou divulgando aqui, né? Não como gestor, porque quem vai decidir isso não sou eu, vai ser o hospital, se é perfil, né? A coordenação, quando estiver regulado, e o médico que vai transferir. Lá é um serviço de reabilitação, não é um serviço de neurologia. Então, o paciente que já tem diagnóstico firmado, tratamento firmado, complicou, é uma rede de apoio. Tem muitos leitos de UCE adulto e UCE pediátrico com resultados, assim, excelentes. É impressionante. Excelente, excelente. Já sabia, mas foi muito bom você divulgar isso daí, porque às vezes a gente não vê o que a gente tem no nosso quintal, né? Então, isso é uma coisa que... Isso, só botar na regulação, perfil CE, HU,
o HGWA ou HGF. O HGF é mais difícil porque já tem a UTI lotada, é emergência, né? Mas é perfil, paciente traqueostomizado, desmame traqueóstomo, desmame ventilação, difícil, crítico crônico, né? Quando vira crítico crônico, e às vezes volta para casa até canulado comendo. Muito bom. Bom, tem mais algum questionamento aí da plateia? Bem, sendo assim, eu queria agradecer ao professor Paulo Nóbrega pela sua excelente aula e tomar a liberdade de fazer um comentário de uma personagem histórico aqui no Porangabuçu, que era o nosso querido professor Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, que gostava de repetir uma frase do nosso querido Guimarães Rosa, que dizia o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor. E aí é mais ou menos essa trajetória do Paulo. E desejo todo sucesso nessa sua jornada. Um grande, enorme abraço. E que essa sua estadia lá em Londres seja muito proveitosa e que tenha muitos desdobramentos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. E quando quiser tomar um café, você já sabe onde é que tem. Café é bom demais. Estarei lá. Muito obrigado. Tudo de bom, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom.